Começando essa segunda aula, falando sobre endereçamento IP, pode até parecer bobeira por agora, mas vai ser algo muito importante para a gente durante praticamente todo o curso. A gente fala alguma coisa sobre isso que a gente vai ver na aula de hoje, ok? A parte de endereçamento de IP, o endereço de IP em questão, ele é a identificação de cada computador na rede ou na internet, seja numa rede local, em qualquer rede. Para que um computador consiga se comunicar em uma rede, ele precisa de um endereço de IP. Começando desde o princípio básico das unidades de medida, então, para a gente começar a entender, só para relembrar vocês, as unidades de medida que nós temos em computadores é o seguinte: a gente tem os sinais elétricos, né, o princípio de tudo, que a gente chama de bit. Então a gente tem um bit, um conjunto de 8 bits, a gente forma um byte. Um byte é o conjunto de 8 bits. A partir daqui, acho que vocês já vão entender. A gente tem um kilobyte, que são 1024 bytes. A gente tem um megabyte, que são 1024 kilobytes. Então, o que os bits têm a ver aqui? O endereço de IP ele é um endereço formado por 32 bits. Esses bits são o que a gente chama de número binário, que a gente conhece por número binário. É com base nos números binários, nos bits, que o computador funciona por inteiro. Tudo é baseado nisso. Os bits são nada mais nada menos do que sinais elétricos. E cada bit, ou ele pode ser 0 ou ele pode ser 1, como o próprio nome diz, números binários. Como a combinação de vários bits, sendo valor 1 ou valor 0, vários em conjunto eles formam tudo que a gente quiser. Claro que precisam de milhares deles para formar várias coisas. No caso do endereço de IP, a gente precisa de 32. Para ficar mais fácil da gente entender, a gente pode dizer que quando um bit ele vale 1, ele está ligado, e quando o bit vale 0, o valor é 0, ele está desligado. Assim fica fácil. Então veja bem, o endereço de IP na versão atual ele é formado por 32 bits, sendo a cada conjunto de 8 bits separados por um ponto. O que são 8 bits? São 1 byte. A gente pode chamar um conjunto de 8 bits de 1 byte ou de um octeto, que é muito comum. Então, um endereço de IP na versão atual, que é a IPv4, a gente tem mais ou menos assim, 192.168.2.105. Para formar esse número, a gente tem 32 bits ou 4 bytes, 4 octetos, que é isso representado aqui em cima. Uma combinação de números binários que formam esse número. Para formar esse número, o que eu preciso saber? A cada conjunto de 8 bits, da esquerda para a direita, eu tenho aqui os valores. O primeiro bit, sempre que o primeiro bit estiver ligado, ou seja, o valor dele for 1, ele vai valer 128. Sempre que o segundo bit estiver ligado, ele vai valer 64. Sempre que o terceiro bit estiver ligado, vai valer 32, e assim por diante. O quarto bit vale 16, o quinto bit vale 8, o sexto bit vale 4, o sétimo bit vale 2 e o oitavo bit vale 1. Aqui em cima a gente tem os valores de cada bit representados com potências de base 2, já que são números binários. Então 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, é 4, 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8, e assim por diante, até 2 elevado a 7, que dá 128. Por isso, esses valores. A parte de endereçamento IP funciona dessa forma. E para formar os números nesse formato que a gente viu, é só a gente pegar os bits que estão ligados. Então, por exemplo, nesse exemplo aí da imagem, para formar o número 105, eu tenho o segundo bit ligado que vale 64, o terceiro bit ligado que vale 32, o quinto bit ligado que vale 8,
e o oitavo bit ligado que vale 1. Somando 64 com 32, com 8 e com 1, eu chego no número 105. Aqui embaixo eu tenho a mesma coisa. Para formar o número 192, a representação em número binário é essa daqui. Eu tenho apenas 2 bits ligados, os dois primeiros bits ligados, que é 128 mais 64, que somando dá 192. O número 168, eu tenho o primeiro bit, que vale 128, o terceiro, que é 32, e o quinto, que vale 8. Somando 128 com 32 com 8, eu chego no número 168. Então, com uma combinação dessa de 8 bits, eu consigo formar qualquer valor entre 0 e 255. Qualquer valor entre 0 e 255, eu consigo formar assim. Se eu somar todos os bits, se eu somar o valor de todos os bits, eu chego no valor de 255. Os endereços de IP, por questão de organização apenas, eles são separados por classes. Eles são classificados, na verdade, né, para facilitar até para os computadores que antigamente tinham capacidade de processamento muito ruim, identificarem que tipo de endereço de IP é para facilitar os roteamentos. Mas veja bem, a gente pode chamar de endereço de classe A todo endereço onde no primeiro campo, no primeiro octeto, ele for de 0 até 127. Isso já na parte decimal. Por exemplo, 1.2.3.4. O primeiro campo é 1. Então, ele é um endereço de classe A. Já endereços de classe B, todos os endereços que começarem no primeiro campo entre 128 e 191 são endereços que a gente chama de classe B, que vai, por exemplo, 130.10.100.45. E os mais usados em redes locais, que são os endereços de classe C, são os endereços que começam de 192 até 223, por exemplo, 203.232.183.2. Existe também classe D e classe E, só que elas são reservadas para pesquisa e multicast, e na parte de multicast eu vou comentar um pouco na próxima aula. Os endereços de IP, as redes de computadores, elas não têm uma classe hierárquica tão específica quanto outros tipos de rede de comunicação, como por exemplo os telefones. Os telefones que todo mundo conhece, a gente tem, por exemplo, os primeiros campos que representam o país. Então, no caso de uma ligação internacional para o Brasil, eu tenho que digitar 55 antes, que é o código do país. 35 depois seria o código da região ou da cidade. 35 aqui é o DDD da minha região. 8835, o número da central telefônica, e 1993, por exemplo, é o número do cliente. No sistema telefônico, a gente tem uma organização bem específica de qual campo é país, qual campo é região do país, a central telefônica e a parte do cliente. Nos endereços de IP, a gente não é tão específico assim. Existe uma hierarquia, mas depende muito. Numa rede local, por exemplo, a gente tem geralmente uma rede, dentro dessa rede algumas sub-redes, depois os computadores. Eu poderia ter uma única rede e os computadores, isso falando de uma rede local, né? Então não é tão específico assim, isso é muito variável. Voltando um pouquinho sobre as classes de IPs, as classes A, B e C, que são as utilizáveis, não tem nenhuma classe que é melhor que a outra, é só para questão de organização mesmo, ok? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas, mas no fim dessa aula. Só para vocês entenderem o porquê que, tecnicamente, quando um endereço é classificado por classe A, B ou C, por exemplo. Essa parte existe mais porque, muito antigamente, a capacidade de hardware de processador de roteadores era muito baixo. Então, para facilitar o trabalho, existe isso aqui. Sempre que o primeiro bit de um endereço de IP for 0, automaticamente uma máquina já sabe que é um endereço de classe A. Por quê?
mesmo com todos os outros bits ligados, como a gente tem na tabela de baixo, o valor máximo vai ser 127, que é justamente o valor máximo do primeiro campo de endereço classe A. Já no endereço de classe B, sempre que a gente tiver o primeiro bit ligado e o segundo bit desligado, com todos os outros bits desligados, o valor mínimo é 128, que é o valor do primeiro bit, e o valor máximo com todos os outros bits ligados, mantendo o primeiro bit ligado e o segundo bit desligado, é 191. E no caso de classe C, sempre que dos 3 primeiros bits, os 2 primeiros estiverem ligados, se todos os outros estiverem desligados, o mínimo é 192 e o máximo é 223, que é justamente o intervalo de endereços classe C. Então, logo mais a gente volta a falar sobre as classes. O que define as redes, a rede que o endereço de IP faz parte, qual é o tamanho de uma rede, por exemplo, é a máscara de subrede. A máscara de subrede, na verdade o nome é máscara de subrede, mas tecnicamente não precisa ser subrede, né? Toda rede precisa dessa máscara para se identificar. Podem ter várias redes dentro de outras redes, o que a gente chama de sub-redes, é o que nós vamos começar a ver a partir de agora. Quando a gente trabalha com redes locais, com qualquer tipo de rede, né, o uso de sub-redes não é obrigatório. Para quem não quer utilizar sub-redes, cada classe de IP tem uma máscara de sub-rede que é a padrão. Nós vamos entender tudo isso a partir de agora. As máscaras de subrede, que são o que define de fato a rede, a qual rede o computador pertence, aonde a rede começa e onde a rede termina, é formada de um jeito bem parecido com o endereço de IP. São 32 bits ou 4 octetos separados por pontos também. Porém, tem uma regra para que um número seja uma máscara de subrede. Sempre uma máscara de subrede deve ter em sequência, totalmente em sequência, todos os bits que estiverem ligados, sempre eles à esquerda. Então, por exemplo, um exemplo de máscara é esse daqui, o número 255.255.255.192. A parte decimal dele, aliás, a parte binária dele, podem ver que todos os bits que estão ligados na máscara, eles estão totalmente em sequência. Não tem que ser em sequência apenas em cada octeto, tem que ser o conjunto da máscara inteira. Então, por exemplo, com 8 bits ligados aqui, o valor máximo é 255. Com 8 bits ligados aqui, o valor máximo é 255 também. Aqui é a mesma coisa, 255, e aqui nesse último campo eu só tenho 2 bits ligados, que formam o número 192, ok? Essa é a regra para que as máscaras de subrede sejam máscaras de subrede. Você nunca vai ver uma máscara de subrede escrita dessa forma, com bits misturados. Por exemplo, um número assim, olha, 200.255.10.255. Isso aqui não é uma máscara de subrede. Por quê? A começar que no primeiro bit, no primeiro octeto, para formar o número 200, teve que ter alguns bits desligados, porque se tivessem todos ligados, ia ser 255. Então isso já eliminou a máscara, né? As máscaras de subrede, geralmente, elas são em formatos assim, olha, 255.0.0.0, 255.255.128.0, 255.255.255.0, 255.255.255.252. Você nunca vai ver numa máscara de subrede um número menor e logo em seguida um número maior, ok? Quando você tem um número que não é 255 na máscara, você nunca vai ter um outro número depois, vai ser sempre 0, por causa daquela regra da escrita. Não podem ter números, não podem ter bits desligados no meio de bits ligados. Então, por causa dessa regra, a gente não pode não ver todos os números em máscaras. Os únicos números que a gente pode ver em máscara de subrede são esses daí. Na parte de cima da tabela, a gente tem a representação de quanto vale cada bit,
né? E então, numa máscara de subrede, além do número 0, é claro, que seria eu com todos os bits desligados, eu tenho aqui o número 128, se tiver um bit ligado apenas. Com 2 bits ligados naquele campo da máscara, eu tenho 192. 3 bits formam 224. 4 bits 240. 5 bits 248. 6 bits 252. 7 bits 254. E 8 bits 255. E o 0 com nenhum bit ligado. Então esses são os únicos números que vocês vão ver em máscara de subrede. Você nunca vai ver uma máscara de subrede com o número 200, com o número 64, com o número 10. Sempre apenas esses, que são os únicos números formados tendo todos os bits totalmente em sequência. Vamos pular essa parte, já eu volto aqui. E vamos começar agora a ver como é que funciona o cálculo de IPs, o cálculo das redes, das subredes. Veja bem, se a gente tem uma máscara de subrede junto com o endereço de IP, aquele endereço de IP ele já tem uma rede definida. Para a gente definir, para a gente saber e calcular qual é a rede que aquele endereço de IP possui, a gente tem que verificar, isso na parte mais técnica, quantos bits estariam desligados da máscara. Então veja bem no exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho o endereço 192.168.0.0 e ele está acompanhado dessa máscara aqui, 255.255.255.192. O interessante das máquinas é que das máscaras é que a gente consegue abreviar elas de uma maneira muito simples. Em quase todos os equipamentos, MikroTik, Linux e vários roteadores de várias marcas, a gente consegue abreviar as máscaras. O único sistema operacional que não dá da maneira tradicional para abreviar as máscaras são os Windows, né, que a gente tem que digitar a máscara inteira decimal. Mas olha só que interessante. Lembra que eu falei que a regra para que uma máscara de subrede seja escrita, todos os bits que estiverem ligados, eles devem estar totalmente em sequência e do lado esquerdo? Então, sempre que eu tiver, por exemplo, uma sequência de 26 bits ligados, que é exatamente isso que a gente tem aqui, olha, 8 bits ligados no primeiro campo, 8 bits no segundo, 8 bits no terceiro, até o terceiro são 24, né, para vocês irem decorando, e no último campo nós temos 2 bits ligados. Então sempre que eu tiver uma combinação de 26 bits ligados, a máscara é a mesma, 255.255.255.192. Então, no MikroTik, por exemplo, na hora de adicionar o endereço de IP, ao invés de digitar a máscara inteira, 255.255.255.192, eu posso colocar simplesmente 26, né? Então, vamos lá continuar com o nosso cálculo. Então, nós temos o endereço de IP 192.168.0.0 e nós temos ele seguido dessa máscara, 255.255.255.192, que é essa máscara grandona aqui, que tem 26 bits ligados nela. A primeira parte dos bits, tecnicamente, é o que identifica a rede, né, a parte dos bits ligados. E todos os bits que estão desligados, que nesse caso aqui são 6 bits desligados, nós podemos fazer assim, 2 elevado a 6. 2 porque são números binários, e 6 que é a quantidade de bits que estão desligados ali. 2 elevado a 6, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, dá 64. Então, essa máscara de subrede, ela forma uma rede com 64 endereços de IP. Para entender de forma mais fácil, tem um jeito mais simples de fazer esse mesmo cálculo. Veja só, a gente tem o mesmo endereço de IP, 192.168.0.0. A mesma máscara, 255.255.255.192. Um cálculo mais simples é o seguinte, a quantidade máxima de dígitos que a gente tem em cada campo é 256.
Como o número vai até 255, só que o zero também conta, o que confunde um pouco. Como o zero também conta, de 0 a 255 são 256 endereços. Então aqui nós podemos fazer um cálculo muito simples, né? Ao invés de ficar calculando os bits desligados da máscara. A gente pode pegar sempre o número 256, que é o nosso número-chave, sempre 256, e subtrair pelo último número da máscara. No caso aqui, 192. Então, 256 menos 192, eu chego no mesmo valor, 64. Ok? Então, 64 é a quantidade de endereços de IP que essa rede possui. Logo, essa rede 192.168.0.0, seguido da máscara de 26 bits, ou seja, uma máscara 255, 255, 255, 192, eu vou ter o primeiro endereço dessa rede sendo 192.168.0.0 e o último sendo 192.168.0.63. Lembrando que o zero também conta, por isso de 0 a 63. Essa máscara de subrede, ela forma uma rede de 64 endereços de IP. Então, isso quer dizer que eu poderia ter nessa rede, teoricamente, 64 computadores. Na verdade, um pouquinho menos de 64, que vocês já vão entender por quê. Mas, teoricamente, isso é uma rede de 64 endereços de IP. Um outro exemplo é o seguinte. Deixa eu riscar essa parte de cima, que é exatamente o mesmo exemplo anterior. E vamos focar aqui nesse exemplo 2, que está aqui embaixo. Eu tenho um endereço de IP 192.168.0.0 e se ele estivesse seguido da máscara 255.255.255.224, por exemplo, eu faria aquele mesmo cálculo, 256 menos 224, que dá 32. Então, essa máscara forma a rede de 32 endereços de IP, e se eu tivesse aquele endereço de IP com aquela máscara, final 224, eu teria essa rede, por exemplo, com 32 IPs, sendo que ela começaria em 192.168.0.0 e iria até o 92.168.0.31. O 31 porque o 0 também conta, de 0 até 31 dá 32 endereços. Agora, para entender melhor, voltando um pouquinho a falar sobre as classes de IPs, elas só servem para a questão de organização, elas ajudam a gente na organização. Quando a gente vai criar uma rede nova, uma rede local nova, por exemplo, dependendo da quantidade de computadores, a gente pode escolher uma classe que combine melhor. Por exemplo, nas redes locais, onde que geralmente não vão conectar mais de 250 computadores, a gente costuma utilizar endereços de classe C. O motivo é muito simples. As classes, para quem não quer trabalhar com subredes, cada classe tem uma máscara de subrede padrão, que é justamente para quando a gente não quer trabalhar com subredes, com redes dentro de outras redes, com redes pequenas. Então, por exemplo, a máscara padrão de uma rede classe C é 255.255.255.0 ou 24 bits, que é a mesma coisa, é 8 bits ligados em cada campo. Então, se eu tenho uma rede classe C, por exemplo, eu tenho um endereço de IP 192.168.100.0 com a máscara padrão, que é caso eu não queira trabalhar com subredes 255.255.255.0 ou 24. Essa rede com essa máscara, se a gente fizer o cálculo, a gente pode usar o mesmo cálculo aqui. Olha só, pessoal, 256 menos 0, que é o último valor da máscara, é igual a 256. Ou seja, a máscara padrão de uma rede classe C forma uma rede de 256 endereços, onde o primeiro endereço de IP seria 192.168.100.0 e o último, o endereço de IP dessa rede seria 192.168.0.255. Então nós temos aqui 256 endereços. Essa tabela aqui é a parte, são os endereços de IPs que são reservados para uso local, para uso privado. Nas redes de computadores,
mais especificamente na internet, quando a gente tem um computador ligado na internet, esse computador ele é acessível por qualquer lugar do mundo, por qualquer outro computador que também esteja conectado na internet, esse computador seria acessível. Isso quer dizer que eu não posso ter dois computadores na internet com o mesmo endereço de IP. Né? Um computador lá do Japão consegue acessar o meu computador se o meu computador tiver o endereço de IP, se o meu computador estiver ligado na internet. A internet fica tudo acessível. E justamente, como os IPs eles são um pouco limitados, né, até está tendo um caso de esgotamento dos endereços na versão atual, o que a gente tem? Para usar em redes locais, que aí são endereços que podem se repetir em diferentes locais do mundo, a gente tem essas faixas que são reservadas. Sempre que vocês verem endereços de IPs que estão dentro dessas faixas reservadas aí, esses endereços de IPs eles não funcionam na internet, ok? Por exemplo, tudo que começa com 92.68 é reservado para uso local. Você nunca vai ver IPs na internet utilizando o 92.68. A faixa reservada é o 92.68.0.0 até o 92.68.255.255. Ou seja, a quantidade de IPs classe C que são reservados para uso local é só a gente multiplicar esses dois campos aqui, olha. Ou seja, 256, lembrando que o zero também conta, vezes 256, que dá 65.535, se eu não me engano. Um número bem próximo disso aqui. Essa é a quantidade de IPs reservados para uso em rede local. E se for considerar a máscara padrão dessa rede, dessa classe de IPs, então nós teremos, na verdade, 256, está até errado o número aqui, 256 redes classe C, cada uma com 256 endereços, ok? Então a gente teria lá o 926801, 02, 03 até 0255, pula para o próximo, 1.1, 1.2, enfim, 256 vezes 256. Rede IPs de classe B, a faixa que é reservado para uso local é de 172.16 até 172.31. Muita gente acha que tudo que começa com 172 é reservado para uso local. Na verdade, não. É só de 172.16 até 172.31. Ok? Aqui está escrito 16 redes classe B pelo seguinte. A máscara padrão da rede de redes classe B é essa daqui, olha, 255.255.0.0, ou seja, 16 bits. O que essa máscara forma? Essa máscara ela forma uma rede muito grande. Para a gente fazer o cálculo dela, seria assim, olha, vamos supor o IP 172.16.0.0 com essa máscara 255.255.0.0. O que eu teria? Eu preciso fazer o cálculo no último número da máscara. O último número da máscara que não seja o 255. Então, por exemplo, aqui eu pego o terceiro campo, porque essa máscara ela acaba logo aqui no terceiro campo. Ok? Então eu pegaria esse valor aqui, esse zero, e faria o seguinte: 256 menos 0 é 256. Então essa rede ela teria 256 dígitos no terceiro campo. Então essa rede com essa máscara ela iria assim, olha, de 172.16.0.0 até 172.16.255.255, porque ela tem 256 dígitos aqui no terceiro campo, ok? Então, ou seja, é uma rede muito grande. Seria uma única rede de 65.000 IPs, caso eu utilizasse uma rede classe B com a máscara padrão. A rede classe A nem se fala, né? Tudo que começa com 10 ponto qualquer coisa é reservado para uso local. A máscara padrão de rede classe A é 255.0.0.0, que é a máscara que forma uma única rede. Então, para vocês terem uma ideia, uma única rede classe A ela pode ter esse tanto de endereço, que vai desde 10.0.0.0
até 10.255.255.255, se for considerar a máscara. A máscara que é 255.0.0.0, aqui no segundo campo da máscara já é 0. Então, 256 menos 0 dá 256, e é justamente aqui no terceiro campo que eu teria 256 possibilidades. Se a gente for fazer o cálculo, 256 vezes 256 vezes 256, já que ela tem 3 campos assim, dá mais ou menos 16 milhões de endereços de IP. É muita coisa. Abrindo a calculadora aqui, 256 vezes 256 vezes 256, 16 milhões e 700 mil endereços de IP. É muita coisa mesmo. Só que, é claro, a gente nunca vai ter uma rede desse tamanho todo, né? Essa é só a máscara padrão desses endereços de IPs, caso a gente não queira trabalhar com subredes. Esses IPs de uso reservado, de uso privado, em redes locais, então eles não funcionam na internet. Quando a gente tem um computador usando endereços de IPs nessas faixas que funcionam na internet, na verdade, existe um equipamento, geralmente um roteador, e esse roteador ele tem um recurso chamado mascaramento, né, do protocolo NAT, que a gente vai ver na aula de amanhã. E essa função de mascaramento é o que faz computadores que não têm IP válido funcionar na internet. O que eles fazem? Quando um computador que não tem IP válido, que tem esses IPs reservados aí, tenta abrir a internet, quando a informação chega no roteador, o roteador ele troca o IP do computador e coloca o próprio IP. Então, o roteador ele usa o próprio IP válido para que o pacote funcione na internet. É o que a gente chama de internet compartilhada, um único endereço de IP com vários computadores utilizando. A gente vai explicar melhor sobre isso na próxima aula, na aula 3, na aula de amanhã. Deixa eu voltar aqui. Então é o seguinte, pessoal, aí já falando um pouquinho sobre subredes, né, já que o cálculo não muda. Na parte técnica, uma rede ou uma subrede não tem nada de diferente, né? O cálculo é o mesmo, é tudo a mesma coisa. A gente chama de subrede, geralmente, uma rede que foi dividida. Por exemplo, suponhando aqui uma rede classe C, por exemplo, 92.168.50.0 com máscara padrão 255.255.255.0. Quando eu tenho uma rede com a máscara padrão, eu posso dizer que é uma rede inteira. Então, se eu tenho uma rede classe C com a máscara padrão, que é uma máscara que forma 256 endereços, eu posso dizer que essa é uma rede inteira. À medida que eu for aumentando a máscara de subrede de modo a dividir a rede, eu posso começar a chamar de subredes. Então, veja só, se eu tenho uma rede inteira de 256 endereços de IP e eu quiser formar redes menores para colocar uma rede, por exemplo, em cada setor da empresa, para dividir de forma organizada a rede, como que eu teria? Então, vamos supor exemplos parecidos com o do cálculo, porém, dividindo uma rede. Se eu tivesse uma rede inteira classe C, uma rede de 256 endereços classe C, usando a máscara padrão, e quisesse dividir essa rede por 4, por exemplo. Então, é só, ao invés de eu configurar os computadores como sendo de uma única rede, eu passo a trabalhar com uma máscara um pouquinho diferente. A máscara de 26 bits, que é essa aqui. 255, 255, 255, 192. Então, por exemplo, essa máscara, fazendo aquele cálculo, 256 menos 192 dá 64. 64 IPs é o que eu teria por rede. Então, se eu utilizasse essa máscara no lugar da máscara padrão de uma rede classe C, vamos supor essa aqui, olha, o 92.168.0, eu teria, ao invés de uma única rede de 256 endereços, eu teria a primeira rede de 64 IPs, que começaria em 192.168.0.0, iria até o 92.168.0.63. A segunda rede, ela começaria logo em seguida no IP 64 e iria até o 127. A terceira rede, subrede, né,
começaria em 192.168.0.128 e iria até o 92.168.0.191, e a quarta e última subrede formada seria a que começa em 192.168.0.192 e termina em 92.168.0.255. Tudo se encaixa perfeitamente, né? Já que as máscaras, como elas têm aqueles números já pré-definidos, elas só conseguem trabalhar com números múltiplos de 2 e, né, de um jeito que qualquer máscara que eu for encaixar, eu consigo encaixar em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, no exemplo onde eu tenho uma rede de 256 endereços de IP, se eu dividir por 4, ela fica em 4 redes de tamanhos idênticos, né, de 64 endereços de IP, uma logo em sequência da outra. Então, do 0 até 255, eu tenho 256, que era o que eu tinha em uma única rede antes. Agora eu tenho 4 redes ao utilizar essa máscara de subrede aqui. Uma coisa que muita gente tem dúvida nessa aula é o seguinte: as redes, elas são meio que pré-definidas já. A gente não pode escolher por conta própria qual vai ser o primeiro endereço da rede e o último endereço da rede. Por exemplo, sempre que eu tiver a máscara 255.255.255.240, independente do começo, como essa máscara ela forma redes apenas de 16 IPs, toda rede formada com essa máscara tem 16 IPs. Então, independente do começo da rede, né, independente dos primeiros campos da rede, sempre vai ser redes de 16 IPs. Eu não posso escolher onde a rede vai começar. Então, por exemplo, sempre que eu tiver um IP, essa máscara, uma das redes seria a que começa com 0 e termina com 15, que dá 16 IPs. A segunda rede começa no 16 e vai até o 31, 92.168.0.31, como no exemplo. Sempre, eu não posso escolher, por exemplo, quero que a rede comece com IP final 10, que vai do 10 até o 26, formando 16 IPs. Até o 25, perdão. Não dá para escolher, tá? 192.168.0.10 nunca vai ser uma rede, o começo de uma rede. Ele sempre vai ser, caso utilize essa máscara aqui, ele sempre vai ser um endereço que faz parte dessa rede que vai do 0 até o 15. Ok? Não dá para escolher essa parte. Esse endereço de IP aqui, olha, 192.168.0.12, com a mesma máscara, 28 bits, 255, 255, 255, 240, esse IP que termina com 12, ele é um IP que faz parte da rede que vai do 0 até o 15, ok? Eu não posso criar uma rede que vai de 16 IPs que vai do IP final 12 até o IP final 27, que daria 16 IPs, ok? Essa é uma dúvida muito comum. Os valores já são meio que pré-definidos, certo? Agora, a parte dos endereços que são válidos em cada rede. Esses endereços que eu chamo de válidos aqui não tem nada a ver com endereços de IPs que a gente costuma chamar de IP válido na internet, ok? São IPs válidos na rede. Pelo seguinte, não são todos aqueles IPs disponíveis que a gente pode utilizar. Uma rede com máscara final 240 forma redes com 16 IPs. Só que, na verdade, desses 16 IPs eu só posso usar 14. Em qualquer rede, em qualquer situação, tem sempre 2 endereços que eu não posso usar. O primeiro endereço de cada rede é um endereço que a gente chama de endereço de rede, que identifica a própria rede. E o último endereço é o endereço de broadcast dessa rede. Broadcast é um endereço que todo mundo tem, que é para funcionar um tipo de comunicação que a gente vai comentar melhor na aula de amanhã. Mas uma comunicação broadcast é basicamente uma informação que é lançada à rede com destino ao endereço de broadcast da rede e todos os computadores recebem. Todos os computadores daquela rede recebem e não cada um computador específico. Ok? Então veja só. Nesse exemplo aqui, dessa primeira rede, a gente tem aqui, olha,
duas sub-redes que são uma em seguida da outra. A gente tem, olha, 192.68.0.0/27, que é uma máscara, né, de 27 bits. A máscara de 27 bits é a seguinte, olha, 255.255.255.224. Essa é a máscara barra 27. Fazendo o cálculo, 256 menos 224, ela forma redes de 32 IPs. Logo, a primeira rede, 192.168.0.0/27, ela vai do IP final 0 até o 31. Ok? E só que o primeiro endereço, que é o endereço 92.168.0.0, eu não posso utilizar. Ele é um endereço que identifica a própria rede. E o endereço de broadcast é sempre o último, que é o 31, 192.168.0.31. Também não posso usar, ele é reservado para o serviço de broadcast. Então, a gente pode utilizar para endereçar máquinas, roteadores, qualquer tipo de equipamento, os IPs que vão de 92.168.0.1 até o 92.168.0.30. Exatamente 30 IPs. Independente do tamanho da rede, pode ser uma rede de 1 milhão de IPs. Apenas 2 a gente não pode usar. Ok? Se eu faço uma rede que tem 4 IPs apenas, na verdade eu vou poder usar 2. Porque sempre eu vou ter que deixar de utilizar o primeiro e o último. Logo em seguida dessa rede, como a rede de cima acaba no 31, logo em seguida tem a rede que começa com o final 32. É a rede 92.168.0.32/27, que é a máscara. Então, o primeiro endereço, que é o 32, e o último, que é o 63, eu não posso usar. Eu vou poder utilizar desde o 33 até o 62, ok? Um exemplo agora é utilizando um endereço de classe A com uma máscara menor do que a padrão classe C. Veja bem, pessoal, eu tenho um endereço aqui, 10.0.128.0. Ele é um endereço de rede, ele é o primeiro endereço daquela rede. A máscara dele é 255.255.240.0. Vamos calcular, só para a gente reforçar melhor essa parte. Então, olha, 256 menos 240 dá 16. Só que não é 16 IPs que essa rede possui. Essa rede possui 16 possibilidades no terceiro campo, que é onde tem o número da máscara. Então, veja só, essa rede ela vai de 10.0.128 até 10.0.143, que é 128 mais 16, ponto 255. Então, saiu da imagem aqui. Então, tudo que tiver entre esses endereços aí são IPs de uma única rede, ok? Então, por exemplo, o endereço 10.0.130 faz parte do intervalo de 16 endereços dessa rede. E no último campo eu posso colocar o que eu quiser de 0 a 255. Então esse IP aqui, por exemplo, ele é um IP que faz parte da rede, ok? Então nessa rede eu tenho o endereço que identifica a própria rede, que é 10.0.128.0, e o broadcast 10.0.143.255. Logo, o intervalo que eu posso utilizar para endereçar as máquinas é 10.0.128.1 até 10.0.143.254, que é descontando os últimos, né? Essa rede aqui, por exemplo, ela é uma rede que forma 16 vezes 256 endereços, deixa eu ver quanto que dá, 4.096 endereços. É uma rede muito grande. Uma coisa que muita gente esquece é que é o seguinte: endereço de rede e endereço de broadcast são o primeiro e o último endereço da rede. Quando a gente trabalha com máscara com rede classe C, com máscara padrão de rede classe C, o primeiro endereço da rede é sempre o que termina com 0 e o último é sempre o que termina com 255. E muita gente acaba confundindo a regra do endereço de rede e endereço de broadcast que a gente não pode utilizar é o primeiro e o último endereço da rede. De nada tem a ver com o número 0 ou número...
255. Por exemplo, 10.0.141.0 ou 10.0.129.255, esses dois endereços, eles estão dentro da rede, eles estão dentro do intervalo que vai de 128.x até 143.x. Então, se não for o 128.0, que é o da rede, e o 143.255, eu posso colocar em máquinas esses endereços com o final 0 e final 255 também, porque eles fazem parte da rede. Eles estão aqui no 129, no 141, e são IPs como outros qualquer. Mesmo sendo final 0 e final 255, muita gente acha que a gente não pode usar. Ok? Nessa situação, poderia. A próxima subrede dessa, né, como essa termina no 143.255, começaria no 144.0 e iria até 159.255, que é uma outra rede de mesmo tamanho, que tem 16 bits aqui no terceiro campo. Certo? O que a gente chama de subredes de tamanho variável, ou VLSM, na verdade é algo até simples, né? Que são subredes dentro de outras subredes, e vocês vão ver que tudo se encaixa perfeitamente. O procedimento é a mesma coisa. Por exemplo, imagine que a gente tem uma rede com 32 IPs, 192.168.0.0/27, que forma uma rede com 32 IPs. Eu posso, no lugar dela, trabalhar com duas subredes de 16 IPs, /28, por exemplo, né? Ou então 4/29, que formam redes de 8 IPs, ou até 8/30, que formam redes de 4 IPs. Olha que interessante. Então veja bem, imagine que a gente tenha uma rede, imagine que a gente tinha uma rede padrão classe C, com 256 endereços. Se eu passar a utilizar máscara de 27 bits nessa faixa de 256 IPs que a gente tinha, a gente vai dividir essa rede em 8. Então, uma única rede, uma rede inteira classe C de 256 endereços que a gente tinha, se eu passar a utilizar máscara 255, 255, 255, 224, que é a máscara de 27 bits, ela forma rede de 32 endereços. Então, se eu divido 256 por 32, dá exatamente 8. Então, se eu utilizar essa máscara, eu teria 8 redes de 32 IPs, por exemplo, que é o caso dessa aqui. Essa aqui seria a primeira rede, a segunda rede, a terceira rede, a quarta rede, todas de 32 IPs, e tudo se encaixa perfeitamente. A primeira que vai do 0 até o 31, a segunda que vai do 32 até o 63, e etc. E vamos supor que surgiu a necessidade de dividir em mais redes, né? Então o que eu posso fazer? Eu quero dividir essa primeira subrede, que tinha 32 IPs, em outras. Quando eu faço isso, então na verdade essa primeira rede de 32 IPs que tinha antes, ela deixa de existir, tá? Ela não continua existindo para configurar as outras dentro dela. Ela deixa de existir para dar lugar às redes novas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tinha uma única rede de 32 endereços, que vai do 0 até o 31. Eu poderia dividir ela em duas redes de 16 IPs, como ela tem 32, duas redes de 16 IPs, eu teria duas redes iguais. Ou então, complicando mais ainda, ao invés de ter duas de 16 IPs, eu posso ter uma de 16 IPs, e no lugar de onde teria a segunda rede de 16 IPs, eu teria duas de 8 IPs. Então veja só como que ficaria. E tudo se encaixa perfeitamente, que as máscaras elas foram feitas para isso. A primeira subrede, ela teria máscara /28, que formaria uma rede que vai do IP final 0 até o 15, de 16 IPs. Só que depois sobrou 16 IPs. Ao invés de utilizar a máscara que forma a rede de 16 IPs, com esses 16 IPs aqui, eu coloquei duas redes com máscara /29, que formam redes de 8 IPs. Então, veja só,
eu tinha uma rede de 32 IPs que ia do 0 até o 31. Agora, eu tenho 3. Uma que vai do 0 até o 15, de 16 IPs, e duas de 8 IPs que vão do 16 até o 23, e outra que vai do 24 até o 31. E tudo se encaixa perfeitamente. 0, 31, exatamente o que eu tinha aqui. Então, deixa de existir essa rede e vai existir essas 3 redes novas aqui. Então eu tenho 7 redes aqui embaixo de tamanhos iguais, com máscara /27. Aqui eu tenho uma de 16 IPs e duas de 8 IPs. Ok? Então é muito simples, o procedimento é o mesmo, né? Se surgir a necessidade desse tipo de coisa, por exemplo. Vai ter mais um exemplo um pouco mais prático, mais simples, logo na próxima tela. Então lembrando, sempre que eu trabalhar com subredes, né, a rede original deixa de existir. Por exemplo, na imagem anterior, deixa eu apagar de novo aqui as redes novas. Eu tinha aqui 8 redes de tamanhos iguais. Eu tenho, aliás, 8 redes aqui de tamanhos iguais, né? Antes era uma única rede, 192.168.0.0/24, que é a máscara padrão classe C. Então eu tinha uma única rede de 256 endereços. Quando eu começo a trabalhar com subredes, o que confunde muito também a gente, isso deixa de existir. Isso não vai estar configurado em lugar nenhum. Essa rede que era de 256 endereços de IP. Ela vai ser substituída por essas 8. Ok? Eu não teria nenhum equipamento configurado daquela forma. Só com as novas configurações assim. Aí vem aquela pergunta: ah, Luiz, mas para que trabalhar com subredes, né? É o seguinte, pessoal, quando a gente tem a rede local, independente do tamanho da rede local, a gente não tem muito a preocupação com o desperdício de endereços de IP. Por quê? Porque IPs de uso local, de uso reservado, igual a gente viu, tem muito. Tudo que começa com 92.68, ponto qualquer coisa, eu posso utilizar em redes locais indiscriminadamente. Então, por isso que ninguém preocupa. Vai trabalhar com uma rede, faz uma rede /24, qual que é a rede máscara padrão classe C, que forma 256 endereços para conectar um computador e um roteador apenas. Por quê? Se precisar de mais IPs, tem mais 255 redes inteiras classe C disponíveis. Então a gente não tem muita preocupação com desperdício de IPs quando se usa rede local. Mas é sempre importante a gente trabalhar com subredes. Numa grande empresa, por exemplo, numa prefeitura, você pode separar por subredes cada andar do prédio, cada parte para facilitar a organização, para facilitar regras de firewall, regras de roteamento, de controle de banda e tudo mais. Mas principalmente essa parte de subredes é muito importante a gente entender tudo isso que a gente viu na aula de hoje quando a gente trabalha com um provedor de internet. Porque, por exemplo, quando a gente tem um provedor de internet, a gente contrata um link de internet dedicado, por exemplo, de qualquer operadora. Vamos supor que a operadora te forneça, juntamente com o link dedicado, um bloco de 128 endereços de IP, que é, por exemplo, 189.50.144.128/25. Esse bloco é de 128 endereços de IPs válidos que o provedor te forneceu. Você não pode desperdiçar isso para nada. Então, principalmente nesse tipo de situação, que a gente tem que dividir e trabalhar a rede muito bem. Então, por exemplo, se você é um provedor de internet e tem um bloco de 128 IPs, poxa, como é que a gente pode fazer para desperdiçar o menos possível? Aí depende do que você vai fazer com esse bloco, de como que é a sua rede. Se eu fosse, por exemplo, eu poderia pegar essa rede de 128 IPs e dividir essa rede, né, vamos ver aqui na parte de baixo da imagem agora. No lugar de uma rede /25, né, com essa máscara aqui, eu não utilizaria essa máscara, eu poderia já começar trabalhando dessa forma aqui, olha. Eu posso reservar uma rede de 32 IPs, uma rede /27 de 32 IPs, que vai do 189.50.144.128 até 159. Eu posso reservar
para os meus servidores, para os meus roteadores, para acessar minhas torres, minhas antenas, etc., o que for. Eu posso reservar para mim. Eu posso deixar esses outros 32 IPs, uma segunda rede de 32 IPs, reservada para o futuro, sem utilizar. Deixa reservada para quando surgir uma emergência, utilizar. E uma terceira rede de 64 IPs para fornecer para os clientes, dos clientes que pedirem, clientes que eu vender link dedicado, cliente corporativo que geralmente pede. Então, por exemplo, deixa eu abrir uma imagem branca aqui. Então eu tinha uma rede de 128 IPs, que seria 189.50.144.128 e até 189.50.144.255. Então eu reservaria 32 IPs usando máscara /27, né? Por exemplo, 189.50.144.128 com a máscara 255, 255, 255, 224, que é aquela mesma do exemplo. Isso forma uma rede que eu posso utilizar desde o IP final 128 até 159, deixa eu confirmar aqui. Uma hora a gente começa a decorar, mas nem tudo também, né? Depois uma segunda rede, aquela que não seria utilizada, seria reservada para uma emergência, que vai do 189.50, 144, 160 até 191. E a gente teria também aquela terceira rede de 64 IPs. Então eu tinha, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Eu tinha 128 IPs, agora eu tenho duas redes de 32, que formam 64, e uma terceira de 64 IPs, que vai do 192 até, 192 até 255. Então eu tenho 64 IPs aqui, vixe, 64 IPs nessa rede, 32 IPs nessa outra e 32 IPs nessa outra. Desse modo, uma sugestão, eu teria sempre 32 IPs para uma futura emergência, 64 IPs para fornecer para os clientes que pedirem e 32 para o próprio provedor, para uso do próprio provedor. Isso é uma forma de dividir uma rede de 128 IPs, né? Aí essa rede deixa de existir para dar vida a essas três redes novas. Poderia ser duas de 64, ou nesse exemplo de sub-redes variáveis, duas de 32 no lugar de uma de 64 e a terceira rede de 64 IPs. Ok? Então, em caso de provedor ou qualquer empresa grande que trabalha com blocos de IPs válidos que um provedor possa fornecer, é muito importante essa divisão para que você não desperdice endereço de IP nenhum e faça o melhor aproveitamento, ok? Porque IP não dá em árvore, está acabando os IPs no mundo, aliás, certo? Então é muito importante essa divisão. E mesmo que você não for trabalhar com divisão nenhuma dentro da sua rede, você não está nem aí, se você não souber pelo menos que a máscara /24 ou 255.255.255.0 forma a rede de 256 endereços de IP, pelo menos a parte técnica, você não entende metade das aulas de MikroTik que a gente vai ver pela frente, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai ver sobre toda a parte de comunicação das redes locais, a parte de roteamento estático, como é que funciona toda a comunicação, para finalizar essa base. E já a partir da quarta aula vai ser só aula 100% prática, praticamente, no MikroTik. Ok, pessoal?